Oi, meus amores. Então, agora é o nosso momento matemática. Muita atenção, muito cuidado na fala da Pro, porque aqui estão as explicações. Vocês vão perceber que hoje nós não temos atividade para responder em matemática, mas nós temos exemplos para estudar e é importante que vocês estudem. A aula é um pouco comprida porque são muitos exemplos. Observem. O livro de matemática traz situações de multiplicação nas páginas de hoje. Página 81, 82 e 83. Por que a Pro não colocou a página 84? Para que ela fique para a nossa aula online, nossa aula síncrona de sexta-feira, tá certo? Então, vamos lá? A primeira situação matemática que se apresenta aí agora, nós exploramos a malha quadrada. É uma estratégia para calcular multiplicações e relacionarmos essas multiplicações ao cálculo por decomposição. Ô, Pro, o que você está falando? Preste atenção. Para calcular o resultado da multiplicação 13 vezes 18, a malha quadrada foi dividida em 4 retângulos, observem aí do lado, 4 retângulos que correspondem à decomposição dos fatores 13, que é igual a 10 mais 3, e 18, que é igual a 10 mais 8. Evidencie isso, observem isso, tá? Depois, vejam bem, as multiplicações nós representamos um retângulo 10 vezes 10, 10 vezes 8, 3 vezes 10 e 3 vezes 8. Observem essas multiplicações aí, elas estão bem expressas no quadrado. Vocês estão vendo? Estão vendo, gente? Observem com bastante cuidado. E em seguida, observem o cálculo feito com algoritmos da multiplicação. Observem como é feito. Ó. 13 vezes 18 é igual a 3 vezes 18, depois 10 vezes 18, e soma-se os dois resultados. Certo, minha gente? Observem como é realizada a operação. Toda a explicação está aqui do lado. 13 vezes 18 é o mesmo que 3 vezes 18, depois 10 vezes 18. 3 vezes 18, 154. 10 vezes 18, 180. 180 mais 154, 234. Ok, gente? Entenderam isso? Compreenderam? Eu espero que sim. Agora, gente, na segunda situação, a gente tem que pensar que a ideia da disposição retangular que foi utilizada lá na malha quadrada. Será que vocês entenderam? Eu acho que entenderam. Pense assim, vamos pensar. Quantas cartas há nesse jogo de Gabriela? Eu poderia contar todas as cartas, não poderia? Mas eu também não preciso disso, gente. Eu preciso pensar. São quantas colunas? São 12 colunas. E tem quantas cartas em cada coluna? Tem 11 cartas em cada coluna. Então, a única coisa que eu preciso fazer é multiplicar 12 vezes 11, que é o mesmo que 132. Ou são 11 linhas de cartas com 12 cartas em cada uma, que fica 11 vezes 12, que é o mesmo 132. Não faz a menor diferença, gente. Na multiplicação, as coisas vão acontecendo e a ordem dos fatores não vai alterar o produto, que é o resultado da multiplicação. Na terceira situação, nós temos aí um problema, né, de Frederico. Frederico é confeiteiro. Para fazer uma receita de doce, ele usa, entre outros ingredientes, 180 gramas de açúcar. Quantos gramas de açúcar serão necessários para Frederico fazer os doces de uma encomenda que corresponde a 15 receitas? Se para cada receita ele utiliza 180 gramas, para 15 receitas ele vai usar quantas gramas? Observe como ele calculou. Tem aí uma tabelinha dizendo como ele calculou. Olha só, em uma receita, 180. Em 5 receitas, 900. Em 10 receitas, 1.800. Em 15 receitas, 2.700. Portanto, serão necessários 2.700 gramas de açúcar para Frederico fazer os doces da encomenda. Professora, é difícil, professora. Eu acho difícil, professora. Eu não acho não, minha gente. Não acho não. Vocês vão estar adaptados logo, logo.
Ele foi acrescentando aqui de 5 em 5 receitas. Primeiro ele calculou uma receita, depois 5 receitas, depois 10 receitas, depois 15 receitas. E aí ele encontrou o cálculo direitinho. É uma outra forma de fazer multiplicação. Agora acompanhe outras situações em que as propriedades da multiplicação também podem ser utilizadas. Elas serão feitas na próxima página. Agora, gente, na segunda situação, a gente tem que pensar que a ideia da disposição retangular que foi utilizada lá na malha quadrada. Será que vocês entenderam? Eu acho que entenderam. Pense assim, vamos pensar. Quantas cartas há nesse jogo de Gabriela? Eu poderia contar todas as cartas, não poderia? Mas eu também não preciso disso, gente. Eu preciso pensar. São quantas colunas? São 12 colunas. E tem quantas cartas em cada coluna? Tem 11 cartas em cada coluna. Então, a única coisa que eu preciso fazer é multiplicar 12 vezes 11, que é o mesmo que 132. Ou são 11 linhas de cartas com 12 cartas em cada uma, que fica 11 vezes 12, que é o mesmo 132. Não faz a menor diferença, gente. Na multiplicação, as coisas vão acontecendo e a ordem dos fatores não vai alterar o produto, que é o resultado da multiplicação. Na terceira situação, nós temos aí um problema, né, de Frederico. Frederico é confeiteiro. Para fazer uma receita de doce, ele usa, entre outros ingredientes, 180 gramas de açúcar. Quantos gramas de açúcar serão necessários para Frederico fazer os doces de uma encomenda que corresponde a 15 receitas? Se para cada receita ele utiliza 180 gramas, para 15 receitas ele vai usar quantas gramas? Observe como ele calculou. Tem aí uma tabelinha dizendo como ele calculou. Olha só, em uma receita, 180. Em 5 receitas, 900. Em 10 receitas, 1.800. Em 15 receitas, 2.700. Portanto, serão necessários 2.700 gramas de açúcar para Frederico fazer os doces da encomenda. Professora, é difícil, professora. Eu acho difícil, professora. Eu não acho não, minha gente. Não acho não. Vocês vão estar adaptados logo, logo. Ele foi acrescentando aqui de 5 em 5 receitas. Primeiro ele calculou uma receita, depois 5 receitas, depois 10 receitas, depois 15 receitas. E aí ele encontrou o cálculo direitinho. É uma outra forma de fazer multiplicação. Agora acompanhe outras situações em que as propriedades da multiplicação também podem ser utilizadas. Elas serão feitas na próxima página.